A palavra de Deus diz assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. E se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Mas se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Feche seus olhos nessa noite. Deus, estamos na tua casa, Pai. E esse é o momento, meu Deus, que pedimos ao teu Espírito Santo que revele, meu Pai, a profundidade da tua palavra. Nós somos carecedores, meu Deus, da compreensão daquilo que é espiritual. E por isso, meu Pai, te pedimos nessa noite, abre a nossa visão, abre o nosso entendimento e nos faça compreender, meu Pai, o que é que o Senhor quer falar com a tua igreja nessa noite. Sabemos que o teu Espírito é vivo, sabemos que o teu Espírito passeia nesse lugar e o teu Espírito é capaz de ministrar individualmente no coração dos que aqui estão nessa casa nessa noite. Revela, meu Deus, a tua presença aqui no nosso meio. Revela cada vez mais o teu calor no nosso meio. É o que te pedimos em nome de Jesus. Queridos, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele começa ali a ter que lidar com uma situação. É uma situação que ela não é muito distante de qualquer outra relação que envolve pessoas. Eu quero que você apenas compreenda que quando nós estamos reunidos para fazer a obra de Deus, nós contamos com a ajuda do Espírito de Deus, porque sem Ele nada podemos fazer, mas continuamos sendo pessoas, e nós como pessoas temos a nossa forma de ser, a nossa forma de agir. Nós não deixamos de ser quem somos para nos tornar anjos espirituais enquanto estamos fazendo a obra de Deus. É como se você pensasse em uma forma. Você vai fazer um bolo, e bolo você tem uma receita, mas você pode assar ele em várias formas diferentes. Você pode fazer um bolo na forma quadrada, você pode fazer ele na forma redonda. Você vai comer o bolo e o gosto vai ser exatamente o mesmo se você fizer a receita, mas cada bolo vai sair do formato, da forma que você colocar. Assim é o Espírito de Deus, ele é a essência. Se o Espírito de Deus ele entra em você, ele vai agir através de você, e quem experimentar do Espírito de Deus vai experimentar exatamente da mesma essência. Mas quando você está agindo, você não deixa de ser quem você é. É por isso que há um chamado de Deus para que a cada dia nós estejamos nos amoldando cada vez mais à semelhança de Cristo. Porque eu não posso permitir, aqui preste atenção agora, eu não posso permitir que as minhas imperfeições comprometam a essência do Espírito de Deus que está em mim. Porque quando você vai comer um bolo, já se diz que primeiramente a gente come pelos olhos. E se você vai comer um bolo que foi feito de uma forma torta, você já vai ficar preocupado com o que é que também colocaram dentro daquele bolo, porque se não tiveram nem o cuidado de colocar o bolo em uma forma decente, será que fizeram como esse bolo? Assim é o Espírito de Deus. Às vezes, pela sua misericórdia, ele age em formas tortas. Não quer dizer que nenhuma forma está 100% certinha, mas tem umas que já estão bem parecidas com o padrão, que é Jesus Cristo, que era a forma, o vaso escolhido para que o Espírito de Deus se manifestasse em sua totalidade. Mas nós também somos vasos, mas não deixamos, eu quero que você guarde isso, nós não deixamos de ser quem somos quando estamos manifestando a presença do Espírito de Deus. E eu não posso me acomodar e dizer que eu sou assim, e que essa natureza é assim, e que eu vou permanecer assim, e Deus me usa assim mesmo. Não, irmãos. Deus usa você porque Deus é bondoso, porque Deus é misericordioso. Mas há um chamado à perfeição.
há um chamado à correção, há um chamado à excelência. E eu não posso me conformar com aquilo que eu posso melhorar, com aquilo que eu posso dar o meu melhor. E dentre essas manifestações do Espírito de Deus que estava acontecendo ali dentro da igreja, as formas, as imperfeições das pessoas estava de alguma forma causando ali algum prejuízo à manifestação do Espírito de Deus. Por quê? Porque a igreja tinha a unção de Deus, a igreja tinha os dons espirituais, mas o Espírito Santo de Deus, ele não encarnava nas cadeiras, ele não se manifestava através da sineta, através do violão. Não, para que o Espírito de Deus se manifestasse naquela igreja de Corinto, ele precisava usar pessoas. E pessoas, eu acabei de lhe dizer e investi um tempo nisso, para que você compreenda que por mais rica que aquela igreja fosse, na manifestação do Espírito de Deus e nos dons espirituais, as pessoas não deixavam de ser pessoas. E aí começa o quê? Uma disputa humana. E disputa humana é uma das características da forma torta que vem de Adão. A forma transmitida por Adão veio com um amassado específico na parte de baixo, que quando sai ali aquele bolo e você vê aquele amassado, você sabe, disputa humana é uma das obras da carne, é uma das manifestações da carne. Você vai ver o próprio Paulo explicando isso. Você é espírito, mas você também tem que dominar a carne, porque aonde você não domina, ela vai se manifestar. E aqui estava tendo uma manifestação de carnalidade. Rixas, contendas, dissensões, estava acontecendo. E qual era o motivo agora? Aqui você também tem que ter uma atenção, porque o motivo supostamente era um motivo nobre. E nem tudo que tem um motivo nobre ou um motivo justo significa que tem respaldo no mundo do espírito. Eles estavam discutindo para saber se agora eles eram filhos espirituais de Paulo ou filhos espirituais de Apolo. E por que é que eu disse a você que eu precisava chamar a atenção de você nesse assunto antes da gente entrar propriamente no que Paulo começa a dizer? Porque onde há ajuntamento de pessoas, pode ser na igreja, pode ser na rua, pode ser no baba, pode ser na faculdade, essa característica carnal, ela vez ou outra vai se manifestar. E nós precisamos estar atentos a isso. Por quê? Porque senão a gente começa a dividir o corpo de Cristo. Ah, não, eu estou na igreja IBTD, mas evangelismo, meu líder é Paulo, porque você já viu como Paulo é? Paulo é espiritual. Ele está cantando ali e vai aquele negócio, glória. Não, esse negócio não é para mim, não. Irmãos, mas eu estou lhe trazendo uma realidade, porque se não tomarmos cuidado, é assim que vai acontecer. E Deus não quer derramar o seu espírito para causar divisão, discórdia. E eu também, como pastor dessa igreja, não vou admitir esse espírito dentro dessa igreja. Eu não vou admitir, não concordo com esse espírito e estou expondo ele aqui nessa noite para que você julgue por você mesmo. Eu quero que você julgue por você mesmo, porque aqui nunca houve nesse altar, e peço a Deus que me dê a graça e que Ele trabalhe no meu coração cada vez mais, para que eu continue assim, porque se eu vacilar, também eu caio, eu também sou falho e também estou sujeito às mesmas tentações que cada um de vocês. Eu não tenho um telefone vermelho secreto, que eu ligo para Deus, Ele fala e me responde mais rápido do que você. Eu apenas tenho uma função dentro dessa obra. Deus me deu um cargo, Deus me colocou para dirigir a coisa, e por estar nesse cargo, tem coisas que vai chegar para mim e que não vai chegar para você, porque se fosse assim, não precisava de pastor dentro da igreja. Aí Deus tem coisas que para dirigir a igreja, Ele vai trazer para quem está na frente da igreja. É só isso. Mas não quer dizer que o pastor sai daqui e liga um celular secreto e fala com Deus, e Deus vai dizendo, olha, tira Paulo, bota Val, e não é assim, irmãos. Não é assim. Você tem que estar no Espírito e ter a convicção de quando você recebe algo de Deus, você conhece a voz de Deus para você tomar a decisão sabendo que foi Deus que falou com você. Mas sempre a fé vai estar ali.
Nunca você vai dizer assim, eu tomei essa decisão ali porque Deus praticamente me carregou. Não. Você ouve Deus, mas é a sua fé e a sua comunhão com Deus que já faz você entender que aquilo que veio não foi da sua mente, mas foi algo de Deus. E aí você vai tomar decisões que ninguém vai entender, você vai trocar gente de lugar, você vai fazer coisas que vai desagradar pessoas, mas você tem a convicção que você agiu assim porque Deus lhe direcionou assim. Você está sendo guiado por Deus, porque você também está se deixando ser trabalhado por Deus, porque o seu interesse é só fazer a vontade e a obra de Deus. Mas se eu deixar que o meu vaso, que as minhas imperfeições e que os meus defeitos comecem a se manifestar, eu vou começar a trazer prejuízos à obra de Deus. Vou começar a trazer rivalidades dentro da igreja. Meu ministério, meu irmão, você precisa ver, ali é todo mundo espiritual, a gente ora, a gente jejua, não somos como aquele ministério ali de fariseus e publicanos que não conseguem nem olhar para... Não, irmãos, Jesus chega e diz, olha, esse daí que está achando que está beleza, pois a oração desse aí não está chegando nem no céu. Já o outro ministério que ele está julgando e dizendo que é pecador e que não dá dízimo, mas esse daí, Deus está ouvindo a oração. Porque as coisas que nós vemos, elas são diferentes das avaliações que Deus faz. E era justamente agora o que Paulo trouxe. Ei, eu não quero glória de vocês. E nem acho certo vocês estarem querendo discutir quem é que tem que ter honra aqui dentro dessa igreja, se é Paulo ou se é Apolo. Porque nós só somos construtores, mas a peça-chave, o fundamental, quem tem que ser glorificado aqui dentro, é Jesus. Você tem que enxergar a pessoa que você serve, você tem que entender que dentro de uma igreja existe uma ordem, existe uma organização, existem líderes, existem pessoas que Deus levantou para fazer determinadas atividades, mas ei, quem dá o crescimento da obra é Jesus. Você pode pegar uma semente, cavar um buraco e enterrar ela, e você tem a expectativa de que vai nascer uma planta, mas quem foi que fez aquela planta ali começar a se desenvolver, aquela semente para virar uma planta? Esse é um segredo que cientista nenhum no mundo consegue fazer. Ele consegue explicar o que acontece, que a célula se divide e se multiplica e vai virando uma folha. Ele consegue explicar, mas eu quero ver o cientista fazer uma massa verde e lhe dar para você enterrar no chão e aquilo virar uma planta. Eu quero ver ele pegar um caroço preto daquele ali de melancia, sem nada dentro, botar numa terra, aquilo produzir uma planta verde que nasce com a fruta que é vermelha por dentro e cheia de água dentro. Eu quero ver ele fazer. Não faz, porque aquele ali é um segredo de Deus, é um milagre, irmãos. Aquilo ali, se você parar para olhar um caroço de melancia, quando você chupa a melancia, não tem nada de vermelho ali dentro, não tem nada doce num caroço de melancia, e o cara planta aquilo no chão e começa a crescer e dá lá um negócio, você parte e come e se acaba. Irmãos, esse é o milagre de Deus. São pequenas coisas que Deus faz todos os dias e que o homem vai perdendo o significado, a essência, porque acontece todo dia. Mas era esse exemplo que Paulo estava dizendo. Olha, vocês podem usar a inteligência humana que vocês quiserem, vocês podem se organizar dentro da igreja com a técnica que vocês quiserem, vocês podem até encher a igreja de gente, mas esse crescimento não é o crescimento de Deus, porque o crescimento verdadeiro, só quem dá é Deus. Aí vem o pensamento do diabo. Bom, se é Deus quem dá o crescimento, então agora vamos cuidar da nossa vida, porque Deus vai fazer a obra dele crescer. Aqui, irmãos, também há um perigo nisso, porque eu tenho que entender, você tem que entender, que a partir do momento que nós levantamos a nossa mão e dissemos, olha, eu quero servir a Deus, eu quero entregar minha vida a Jesus. Você tem que entender que você foi comissionado por Deus. Eu vou entrar nisso aqui, você vai entender. Não importa agora, nesse momento, qual é a função específica que Deus quer que você exerça. Mas você tem que entender que quando Ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, você que aceitou Jesus hoje, no culto aqui, você levantou, já foi comissionado a estar no ide. Você faz parte desse processo. Agora, nem todo mundo vai ser
usado da mesma forma. Porque aí, olha o que ele diz, tem um que vai e planta. Só que você já reparou que o que planta, ele vai ter o trabalho de cavar a terra, de botar a semente, mas não vai ter o prazer de experimentar dos frutos. E aqui, irmãos, tem um segredo espiritual, porque tem gente que só consegue fazer as coisas quando ele vê a recompensa dos homens. Olha o que Paulo diz, o que planta e o que rega tem um só propósito, preste atenção, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Eu não vou ser recompensado pelo trabalho de Paulo. Paulo não vai ser recompensado pelo meu trabalho, mas preste atenção, nós estamos na mesma igreja. A gente não faz o trabalho, eu prego, ele canta. Não, irmãos. A Bíblia está dizendo que a avaliação de Deus não é pelo trabalho coletivo. Ele não vai ver o que a igreja aqui fez. Não, eu estava lá na igreja, minha igreja era uma bênção. Minha igreja evangelizava no presídio. Minha igreja entregava mingau. Minha igreja ia no centro de recuperação. Irmãos, a sua igreja tem que saber agora, diante de Deus, quem era você dentro da sua igreja. Porque ele está dizendo que tem várias funções. Tem um que planta e vai ter outro que vai ter o trabalho de regar. Mas todo mundo aqui está esperando a sua recompensa diante de um só propósito. E a recompensa tem que vir de Deus. Irmãos, para colher fruto, essa é a parte que todo mundo gosta. Não tem coisa melhor do que você ir para a lavoura, já depois que está tudo crescidinho, só para você colher fruto. Essa parte é boa demais. Eu quero saber quem está disposto a cavar buraco e enterrar semente sem ver nada. Porque quando você vai plantar alguma coisa, observe, até o pouco que você tem, você perde. Você tem um pouquinho de semente na mão. No interior, uma época meu pai estava fazendo um trabalho missionário evangelístico em Mata de São João. E ali eu entrei uma vez na casa de um senhor, e ele tinha uns vasos de vidro parecendo moringa. Não sei quem já viu moringa de barro. Ele tinha umas que era dessa altura assim, ó, de vidro. Aquelas vasilhas imensas. E tampada com cera de abelha. Ele tampava aquelas vasilhas com cera de abelha. E era cheio de grão de feijão. E eu ficava impressionado com aquilo. Aí, uma vez eu perguntei a ele, ele me disse que quando ele fazia a colheita, ele pegava as melhores sementes e tinha que guardar, tinha que conservar bem, para esperar o próximo ciclo, para ele plantar de novo, para ele colher, para ele comer e guardar de novo as sementes. Ele não podia, irmãos, comer aquela semente. Agora eu lhe pergunto, quando ele pegava aquela semente que ele guardou ali durante 3, 4 meses, ele ia fazer a lavoura dele, cavava o buraco. Depois que ele jogava a semente dele, o que é que ele tinha mais na mão? Nada. Para plantar, você tem que perder. Para semear, você tem que dar o que você tem e sem ver nada. Porque você vai cavar um buraco no chão, vai enterrar aquela semente e às vezes não é nem você quem vai cuidar dela depois. Tem gente que se prende às vezes na obra de Deus porque ele quer ser o goleiro, ele quer ser o zagueiro, quer ser o meio de campo, o atacante, o juiz, o técnico que ainda quer ir para a torcida comemorar o gol dele mesmo. Tem gente que tem gente que só trabalha no reino de Deus se ele estiver comandando tudo, se estiver controlando tudo, se o nome dele estiver aparecendo em tudo. E Paulo está dizendo, rapaz, preste atenção, você está preocupado com a recompensa dos homens, você está preocupado com o que os homens estão falando a seu respeito. Isso, irmãos, é imperfeição da nossa carne. Eu quero que a gente conserte a nossa forma nesse ponto hoje. Eu quero que você entenda que a forma de Deus ver, o seu trabalho, não é a forma do homem ver. Porque se a gente fosse dividir o trabalho, quem menos ia aparecer é quem cavou o buraco e plantou a semente. Porque todo mundo ia querer correr atrás de quem está com os feixes da colheita na mão. Mas só teve colheita porque alguém plantou.
Só teve colheita porque alguém investiu ali o que tinha. Só teve colheita porque alguém teve que abrir mão de alguma coisa. Que alguém teve que perder alguma coisa. Esse evangelho que a gente vai, irmão, vai ganhar. E o que a gente vai ganhar, o mundo inteiro aí, se você pegar o mundo inteiro, não lhe paga o que você vai ganhar. Porque você vai ganhar a vida eterna. Não tem nada no mundo que lhe proporcione isso. O presidente não pode lhe ajudar com isso, o prefeito não pode lhe ajudar com isso, seu patrão não pode lhe ajudar nisso. Nenhuma estrutura desse mundo pode lhe dar a vida eterna. Mas Deus está nos chamando e nos dizendo que além de você ganhar a vida eterna, se você fizer uma obra para Ele, um trabalho para Ele, existe recompensa. Que Ele vai trazer, o que você faz para Deus não é em vão. Não pense que se alguém entrou na igreja, aceitou Jesus, levantou a mão, veio para todos os cultos e foi para casa, e aquele outro, irmãos, que correu atrás, que foi em busca de mais almas, que procurou dedicar sua vida à obra de Deus, vão entrar no céu e vai ser do mesmo jeito, porque não vai ser, a Bíblia está dizendo que não. Só que o problema é que existem obras que elas chamam muita atenção, elas fazem muito volume, só que o que Deus está dizendo aqui é que essa obra ela vai ser provada pelo fogo. É o fogo. E com fogo, irmão, não dá para a gente enganar o fogo. Não tem como você passar despercebido. Eu quero que você entenda que Deus tem formas diferentes de trabalhar e que a visão de Deus não é igual à nossa. Porque quando a gente vai enxergando as coisas como Deus vê, a gente começa a entender que às vezes o que as pessoas estão vendo não é o mais importante, mas a forma que nós fazemos. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus, não precisa ser abrir, eu só estou fazendo a referência no capítulo 10, no verso 40. E Jesus estava falando sobre perder a vida pelo amor do Evangelho. Aí ele começa a dizer, quem recebe vocês, falando aos discípulos, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. Olha que coisa. E quem recebe um justo, porque é justo, receberá a recompensa do justo. Se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhe asseguro que não perderá a sua recompensa. Aí você pensa, poxa, tem gente que está lá no campo missionário se acabando. O cara está dando a vida dele ali ao Evangelho e enfrentando o perigo. E agora chega a palavra de Deus e vai lhe dizer que quem recebe o profeta, só por ele ser profeta, vai receber a recompensa de profeta. Mas ele não era profeta. Eu não vi ele. Irmãos, e o que era o profeta? Vamos lá. Porque eu quero que você abra seu olho nessa noite. O que era o profeta? Era dele aquilo que ele tinha? Mas a gente às vezes olha para o profeta como se ele fosse o profeta. E eu quero que você nessa noite olhe para o profeta e veja o Espírito de Deus usando alguém para falar. É só isso. Assim como o mesmo Espírito pode usar alguém para dar um copo de água àquele que estava falando pelo mesmo Espírito. Mas somos nós, seres humanos, que distinguimos as coisas. Poxa, Deus está falando através daquele ali. Aí a gente deixa de ver Deus e começa a ver a pessoa. Você precisa nessa noite, abrir a sua visão para você entender, porque senão fica muita gente frustrada dentro da igreja. Eu não sou profeta, Deus não me usa para ser profeta. Mas o que é que você está querendo então? Será que a gente não está tendo algum problema aqui nessa questão da nossa construção, do material que a gente está usando? Será que eu estou fazendo a obra com verdade? Ou eu estou deixando que a minha carne me traia e estou trazendo os meus sentimentos carnais para dentro da obra de Deus? Eu só quero fazer a obra de Deus se eu aparecer, se as pessoas me verem. Eu preciso dessa atenção. Você pode estar fazendo uma obra para Deus, mas isso não quer dizer que o galardão e a recompensa que você vai ter de Deus, ela vai ser uma recompensa verdadeira. Porque quando o fogo passar, vai ficar o que é ouro, está aqui. Tem 3 tipos de material que servem para combustível, servem para ser queimado.
Mas tem 3 tipos também que vão prevalecer, que vão permanecer. Existe prata, pedras preciosas e ouro. Mas também ele diz que tem gente aqui que está fazendo a obra de Deus com palha. Então, se você está fazendo com madeira, com feno, olhe, ele não está falando aqui que colocaram um alicerce diferente, não. Ele está partindo do pressuposto de quem está construindo em Deus, em Jesus. Ele é o fundamento, ele é o alicerce. Eu quero fazer uma obra para Jesus, eu vou fazer um trabalho para Jesus. Mas se eu não tomar cuidado, eu posso estar fazendo um trabalho para Jesus inútil. Porque quando o fogo vier, vai queimar e não vai sobrar nada. Vou ser provado. Eu vou ser provado. A minha obra vai ser provada. E vai ser provada como é provado algo pelo fogo. Se eu boto madeira no fogo, depois que o fogo passa, fica o quê? Se eu boto palha, faz um fogaréu terrível, mas depois não fica nada. Agora, irmãos, quando você bota fogo no ouro, quanto mais fogo você bota, mais ele vai sendo refinado, mais as impurezas vão saindo. Você bota prata no ouro, a mesma coisa. Quanto mais você vai queimando, mais vai saindo o que não presta, para ficar o material puro, material que tem valor. Quanto mais refinada é a prata, mais ela é cara. Essa é a provação que Deus fala a respeito das nossas obras. E aí, eu estou na igreja, eu aceitei Jesus. Só que por que às vezes a mente da gente nos trai? Eu vou lhe trazer alguns segredos nessa noite, nessa área. Porque tem pessoas que aprenderam de uma forma errada a tratar Deus como um pai, mas que você precisa exigir dele pensão alimentícia. Aí a sua relação com Deus não lhe permite mais fazer uma obra para Deus com amor. Porque a sua relação com Ele agora passou a ser uma relação jurídica, uma relação de justiça. Como é a relação de justiça? Quando você mora na sua casa, preste atenção, porque isso é uma verdade. Você mora na casa com seus pais, você precisa chamar seus pais e mostrar a ele o Código Civil e dizer: olha, você tem a obrigação de me alimentar. Você precisa? Você mora em casa com seu pai, você chega, você abre a geladeira, você para pegar o pão que seu pai, às vezes, o pai chega de noite cansado, aí compra um negócio, ele diz: rapaz, vou tirar um cochilo, quando eu acordar, vou comer. Aí quando ele acorda, está só a vasilha lá e o bagaço. Aí, rapaz, cadê o negócio que eu botei aqui? Disse: eu vi aqui na geladeira, peguei, já foi. Eu estou vendo o Espírito confirmando aqui de uma forma sobrenatural. Já foi. Mas, rapaz, na padaria de não sei aonde que eu passei, eu comi esse negócio quando era criança, eu trouxe. Mas por que você comeu? Porque você é filho. Você está dentro de casa, o relacionamento que você tem não precisa invocar justiça, não precisa invocar lei, porque é algo natural. Aí alguém tem que ficar lhe dizendo: não, meu irmão, porque Deus disse na sua palavra. Preste atenção, tenha discernimento. Eu não estou lhe dizendo que não é para você conhecer a palavra de Deus. Eu estou lhe dizendo é a forma como você vai se apresentar diante de Deus. Porque tem gente que só falta botar Deus na justiça. Está aqui na sua palavra que o Senhor é meu pai, o Senhor vai ter que me dar, porque se não me der, a sua palavra é mentirosa. Botou na justiça. E quem bota na justiça é porque não tem afeto, não tem relacionamento. Ele quer apenas receber o que é de direito. Eu quero que eu tenha um direito. Eu sou filho, está aqui. Eu quero a minha pensão alimentícia. E quando você entra, irmãos, nessa visão desse relacionamento com Deus, você se sente obrigado a servir a Deus. Você perde o prazer de estar na presença de Deus. Você vem na igreja, mas você não vem na igreja com a expectativa de ter uma comunhão verdadeira com Deus. Você vem às vezes assim como quem quer dizer: talvez você esteja aqui nessa noite, alguém entrou aqui nessa noite com esse sentimento: eu vou lá para ver se Deus fala alguma coisa comigo. Eu já estou tanto tempo sem falar com Ele, vai que eu vou. Então é com você mesmo que Deus está falando, que está aqui, veio aqui, pensando isso. Eu vou hoje lá para ver se Deus fala alguma coisa. Está falando com você, presta atenção aí. É com você mesmo. Não é? Eu vou lá para ver se Deus fala alguma coisa. É hoje, escute aí que Deus está lhe dizendo. Já tem tanto tempo que eu não falo com Deus, estou levando a minha vida de qualquer jeito. Sei que tem um bocado de coisa que eu estou fazendo que não está agradando a Deus. Então preste atenção e corrige logo hoje. Porque Deus está ali chamando e está com pressa.
E aí, irmãos, a gente vai vendo que o que é que eu poderia fazer pela obra de Deus? Aí, se eu pensar, o que é que você pensar, eu pensar, o que é que nós podemos pensar nessa noite? Se mandasse nessa noite a gente escrever aí num papel, o que é que eu quero fazer na obra de Deus? Aí eu posso dizer, não, meu irmão, eu queria descer aí as baixadas e pregar o evangelho para os traficantes. Outro podia dizer, eu queria ir nos hospitais, orar. E a gente, se conseguisse, preste atenção, se conseguisse fazer isso que a gente colocou dentro de nós, a gente acharia que já está fazendo uma grande obra. Você está fazendo? Não, meu irmão, eu estou separado por Deus aí, estou fazendo um trabalho com alcoólatras, eu estou fazendo um trabalho... Aí a gente cria que para nós mesmos nós estamos fazendo um grande trabalho. Agora, veja se você que pensou comigo aí, que tipo de trabalho você pode fazer para Deus, se compara com alguns desses aqui. Você vai ver na mesma carta aos Coríntios, Paulo dizer, eu posso ter todo o conhecimento e uma fé capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, aí ele vai começar agora ele dizer, ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo. Eu pergunto aqui, quando eu perguntei no que você queria servir a Deus, alguém teve esse desejo aqui de dizer, não, eu queria, se eu pudesse, eu faria exatamente o que ele disse aqui, eu venderia tudo que eu tenho, tudo, para dar tudo aos pobres? Eu não pensei, irmãos, se você pensou, eu respeito sua posição, mas eu acredito que voluntariamente, se não for uma manifestação do Espírito de Deus verdadeira, carnalmente a gente não pensa um negócio desse, vender tudo que tem e dar tudo ainda aos pobres, está aqui, foi uma das coisas. Ou então, eu vou servir a Deus de um jeito que eu vou entrar em um lugar ali, que eu vou pregar o evangelho e eles vão me queimar vivo. Eu vou colocar a minha vida em... Quem pensou aqui, eu quero fazer uma obra para Deus, que eu vou entrar em um lugar aí perigoso e sei que lá eu vou morrer, eu quero perder a minha vida, dar a minha vida pelo evangelho. É dura também essa palavra, né? Bens materiais, perder tudo, ou perder a própria vida e morrer de uma forma perigosa, morrer de uma forma muito dolorosa, morrer queimado. As obras que a gente pensou em fazer, elas não são ainda nada perto do que foi dito aqui. E tudo isso que você viu aqui, tem pessoas na Bíblia que fizeram exatamente isso. No início da igreja primitiva, a Bíblia diz que eles vendiam tudo que tinha e entregavam para a igreja administrar. Eles só queriam viver para Cristo. Você vai ver na história do cristianismo que os cristãos tiveram que pagar com suas próprias vidas. Muitos cristãos morreram em sequência. Na época que Nero incendiou Roma, ele começou a iluminar a cidade de noite com corpos de cristãos pegando fogo. Mandou construir postes e toda noite ele amarrava uma série de cristãos e acendia. A cidade durante a noite era iluminada, os postes públicos com corpos de cristãos pegando fogo. Então, Paulo não está falando de algo absurdo, ele está falando de algo verdadeiro. Para o nosso tempo, para o nosso cristianismo, isso ainda é absurdo. Isso está muito longe do ponto de corte que a gente está pensando em servir a Deus. Preste atenção. Só que ele vai dizer que se você estivesse vivendo naquele nível dele e fizesse tudo aquilo, mas fizesse por obrigação, na hora que o fogo chegasse, não ia ter valor nenhum. Não ia ter valor nenhum. O que é que ele está querendo nos dizer? Ainda que eu vendesse tudo que eu tenho para abençoar o missionário Henrique lá no sertão, vendesse tudo. Eu sei que a gente, irmãos, eu falo aqui com vocês e eu estou envolvido nisso aí também. A gente tira 100, 200 reais, 300 reais para dar para uma oferta e eu me sinto feliz quando eu posso fazer isso. Poxa, meu irmão, que bênção. Eu me sinto participante da obra de Deus. Só que o que ele está nos dizendo é que aqui a questão não é o valor. Não é se você está dando 1.000, se você está dando 10.000, mas é como você está dando. A forma que você está fazendo. Porque tem obras, todas as obras foram feitas sob o mesmo fundamento, sobre o mesmo pretexto. O que é que eu estou fazendo? A obra de Deus.
estou seguindo a Jesus, estou querendo fazer uma obra para Jesus. Tudo bem, você vai fazer, mas faça sabendo que se não houve amor naquilo que você fez, se o seu relacionamento com Deus é um relacionamento formal, é um relacionamento de justiça, ele tem que cumprir a sua palavra, porque se for assim, você perde o amor. Você não quer mais estar com ele porque você ama ele. Você está com ele porque você quer receber a sua parte. E aí às vezes eu quero arrumar algum trabalho para fazer, alguma coisa para fazer na igreja, mas se eu não tomar cuidado, eu começo a me encher de cargos, de trabalho, e perco a essência de que o que eu estou fazendo tem que ser com amor. E começa a desviar o foco da minha atenção. Irmãos, estar aqui em cima é um perigo. Estar em evidência é um perigo. Porque você mexe todos os dias com a sua vaidade. Você mexe todos os dias. Se você não tiver certeza de quem você é, se você não tiver certeza das suas falhas, se você não tiver convicção de que você é barro e que você come farinha com feijão igual todo mundo, você começa a juntar discípulos para você e não para Jesus. E o pior é que tem gente que vai nessa onda. E começa, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, porque Paulo fala em todas as línguas, mas Apolo, meu irmão, é um missionário. Eu estou nessa barca de cá, eu vou seguir a barca de lá. Irmão, vamos seguir Jesus, irmãos? Fica esperando de ninguém não, é você que tem que dobrar seu joelho mesmo. Fica esperando porta larga não, que a porta é estreita mesmo, o caminho é apertado mesmo. E é você que tem que se esforçar para passar por ele, porque o pastor pode lhe ensinar, o pastor pode lhe mostrar, pode fazer o que ele quiser, mas quem decide no final das contas o que vai fazer é você. Há um despertar de Deus para que a igreja se levante para construir, porque ele vai dar o crescimento, mas como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão? Às vezes a gente passa a semana toda, irmãos. Eu, às vezes, passo a semana toda, porque vim pregar na igreja, a gente já tem um horário marcado, já tem um negócio aqui, eu tenho que preparar a palavra, tenho que orar, pedir, é assim. Mas, e às vezes, durante a semana, quantas pessoas passam por mim e eu não falo nada de Jesus? Eu digo, sangue de Jesus, um pastor atribulado, vendo um bocado de gente com tudo que é tipo de problema, passa, mas é verdade, eu não me, irmãos, o que é que adianta eu estar aqui dizendo, não, eu preguei esse evangelho e é mentira, rapaz, aí vai adiantar o quê? Quanto mais Deus tiver misericórdia de mim, ainda é melhor para mim, né? Então, quanto mais eu descer, é melhor para mim, mas preste atenção, é verdade, a gente às vezes está atribulado na rua, às vezes a gente está com a cabeça cheia de problema, cheia de preocupação, e o cara está do nosso lado falando um bocado de miséria, e você diz, rapaz, olha, vai procurar um psicólogo, peraí, meu irmão, e a sua fé está onde, homem? Para com aquele cara ali no meio da estação, e bota a mão na cabeça dele ali, e repreende esse espírito. Mas para fazer isso, você tem que estar na comunhão. Na comunhão, você saiu de casa como de manhã com um pedaço de pão com margarina no dente, já assombrado, e o buzu vai passar e... Aí, irmãos, vai passar demônio, vai passar tudo na sua frente, você não vai ver nada. Agora, se você acordou de manhã, a primeira coisa que você fez foi buscar logo a presença de Deus. Tirou a velha cinza do altar... Entrou na presença de Deus, leu o seu devocional. Às vezes você está, eu vou para o trabalho. Você vai fazendo o que no ônibus? No ônibus eu nem falo, que no ônibus a gente esconde o celular em tudo que é lugar. Mas no metrô não tem assalto. No metrô não tem assalto. Pelo menos eu nunca vi falar que teve, né? Que não tem por onde o cara fugir ali se ele é assaltado dentro do metrô. Eu vejo no metrô o pessoal, eu ando às vezes de medo, o pessoal com o celular na mão, fone de ouvido. Se bem que é rápido, mas pelo menos dá para você ler um versículo. Não, um versículo é pouco, né? Pelo menos 3. Qual é? Um versículo? Aí, que dieta espiritual miserável é essa? Aí vai morrer entanguido. Olha, eu falei entanguido aqui no culto passado. O pessoal viu pela internet aí, mandou no meu WhatsApp. Não, pastor, o senhor estava certo. Existe a palavra mesmo. Vou usar entanguido aí, ó. Vai ficar entanguido espiritualmente. Mas, irmãos, tem que ler.
Se você não consegue ler um capítulo todo, mas pega um devocional. Hoje no celular, você baixa todas as versões da Bíblia que você quiser, planos de leitura bíblica. Compre um livro bom, irmãos. Comece a ler. Eu tinha uma época que eu morava no Imbuí. Eu estudava na Paralela, morava no Imbuí e tinha um estágio em Ondina. Ainda me lembro os ônibus que eu pegava. Rio das Pedras R1 indo e o Rio das Pedras R2 voltando. Não sei quem já foi abençoado de pegar aqueles ônibus. Olha lá, ó. Já teve ali um ônibus. Irmãos, aquele ônibus na ida, como eu pegava ele mais ou menos 1h30 da tarde, para ir, 1h30 não, 12h30, era tranquila a ida. Passava por dentro da boca do rio toda, e aí ele vai pela orla. O que eu pegava, ele ia orla. Aí eles invertem, um vai pela Cardeal da Silva e o outro vai pela orla. Quando eles chegam lá na Praça da Sé, se eu não me engano, eles trocam. Aí o que foi pela Cardeal, volta pela orla. E o que foi pela orla, volta pela Cardeal. Aí os irmãos aí estão por dentro aí da missão. Irmãos, quando eu voltava pela orla de noite, eu cansei de sair de Ondina 6 horas da tarde, chegar em casa 9 horas da noite. Aquele engarrafamento do Rio Vermelho todo ali eu pegava. Quando parecia que acabou ali no Mercado do Peixe, vinha agora o engarrafamento da Pituba inteira. E quando terminava o da Pituba, daquele espaço ali até o Aeroclube, eu dizia, agora acabou. Quando entrava na boca do rio, a boca do rio toda engarrafada de novo. Agora, no meio dessa tribulação, eu li mais de 10 livros. Ah, pastor, eu enjoo. Então você, irmão, baixe um aplicativo que lê a Bíblia no fone. Compre um celular, pega um MP3zinho, para você não ficar com o celular lá para estar com medo do ladrão levar. Compre um aparelhozinho daqueles de MP3, baixe em casa no computador, uma mensagem, alguma coisa, bote e vá ouvindo. Eu não sei quantas pregações eu ouvi naquele tempo. Eu ouvia todos os dias, eu ia e voltava ouvindo pregação ou lendo um livro. Se você lê, você fica tonto. Tem gente que fica tonto se começar a ler em ônibus, dá enjoo. Então baixe alguma coisa para você ouvir. Agora vai fazendo o quê? Olhando a vida dos outros dentro do ônibus. Já tinha no ônibus lá, grupo que fazia até amigo secreto. A galera que pegava o ônibus já sentava junto, sabia o nome da patroa da outra, sabia o nome dos filhos, sabia o que aprontava. Minha filha no prédio essa semana foi um bafafá. Eu disse, sangue de Jesus. Começou esse espírito aqui dentro. E ia nessa conversaria, nesse negócio, já tinha umas que paqueravam o cobrador. Tribulação pura, irmãos. O negócio era pesado. Pesado, irmãos. Aí você, às vezes, eu quero lhe mostrar que às vezes você tem tempo que você não aproveita. Aí eu quero fazer uma obra para Deus, mas a gente quer fazer obra para Deus quando a gente não tem nada para fazer. A gente quer fazer obra para Deus quando não nos custa nada. Quando, sabe... Poxa, domingo, sábado de tarde, eu fico entediado em casa, eu vou procurar alguma coisa na igreja para fazer. Pô, irmão, toma cuidado. Toma cuidado. Porque o que você faz para Deus que não lhe custa nada é porque não tem valor. O que lhe custa alguma coisa, aí sim. Aí você está tirando. Quando a gente... Vamos orar de madrugada. Meu irmão, 4 horas da manhã é a hora do sono mais gostoso que tem. Aí você tira esse horário para dizer, não, vou me apresentar diante de Deus esse horário. Você acha que Deus não está levando em consideração o seu sacrifício? Mas a gente tem que entender que isso aqui não tem nada a ver com a salvação. É por isso que ele diz que tem gente que a obra vai ser queimada totalmente. Ou seja, não vai ter obra nenhuma, mas vai ser salvo. Porque a fé salvadora, a fé salvadora, ela não depende das obras. Você é salvo pela fé. A fé é salvadora, você vai ser salvo. Agora, você tem a opção de, além de ser salvo, manifestar através das boas obras a fé que você tem. Você vai expor a sua fé agora através das suas obras. Se eu creio que eu estou indo para o céu, não tem como eu não crer que quem está do meu lado e que não está fazendo o que eu estou fazendo está indo para o inferno. Ou eu não tenho certeza que estou indo para o céu, ou então alguma coisa está errada na história. Então, irmãos, está no tempo, é esse o tempo, está favorável. Deus está falando com a igreja. É hora de nós realizarmos uma obra para Deus. Deus não quer mais crente parado. Deus não quer mais crente dentro da igreja esperando apenas para poder ver o mover de Deus. Eu quero ir para a igreja assistir um mover que vai ter hoje. Eu quero ver
Deus pegar aqueles crentes lá do louvor, um virar peão, o outro saltar de lá de cima. A gente às vezes vem para a igreja para ver. Eu quero ver qual vai ser o espetáculo de hoje. Eu quero que você mude a sua visão. Eu quero ver o que é que Deus vai fazer através de mim hoje. O que é que Deus vai falar comigo hoje. O que é que eu vou levar quando eu sair da igreja para a minha semana. Como eu vou levar o que eu recebi na igreja para a minha família. E acabar com esse negócio, irmão, porque é o irmão fulano de tal. Não, irmãos, é Deus. Eu preciso da presença de Jesus. Aqui só quem recebe honra e glória é Jesus, porque sem Ele nada a gente pode fazer. Então, eu queria que você ficasse de pé nessa noite.